No regimento interno do Supremo, não fala em quantidade de votos de uma turma para poder levar em plenário. Existe, sim, o risco de transitante julgado pedindo mandado de cumprimento de sentença e ir para a papuda. Não tem cabimento um ex-presidente da República, por atos praticados no exercício da presidência da República, ser julgado por uma turma. A defesa também ela questionou o volume de provas, né? 70 terabytes. E o pouco tempo para analisar esses 70 terabytes. Gente, vocês têm ideia do que é 70 terabytes? São milhões e milhões de documentos e vieram sem índice. E é pastinha da pastinha da pastinha, não tem o que é. É número, é subnúmero, subnúmero. O grande problema desse caso são as paixões políticas. Quem é de esquerda está aplaudindo, achando lindo. Quem tem uma tendência mais de direita também tem um viés de interpretar isso. Ele fala que é absurdo, o abuso, todos os juízes são suspeitos. A história, William, como interpretará isso? Diz que a história sempre é contada pelos vencedores, né? Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar. Hoje nós vamos discutir um momento histórico da justiça brasileira, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Para analisar os aspectos jurídicos e institucionais deste julgamento, eu converso com o advogado Roberto Delmanto Júnior. Doutor Roberto Delmanto, muito obrigado por essa participação, Delmanto. Um prazer, William. Delmanto, eu começo lhe perguntando o seguinte: estamos diante de um divisor de águas para o judiciário brasileiro ou estamos diante de um processo acelerado e cheio de vícios que podem, inclusive, comprometer sua legitimidade? Não, há um divisor de águas, né, William? Eu acredito que é um processo icônico, em que um ex-presidente foi... Primeiro, de um ex-presidente ser condenado, já tivemos outros episódios, como o ex-presidente Collor, que foi condenado agora, teve o trânsito julgado, questões da Transpetro e tal, mas é um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, uma pena severíssima de quase 30 anos de reclusão, 27 anos e 3 meses. Então, é um marco no nosso Poder Judiciário. Agora, as consequências que advirão desse marco para o futuro, seja para o futuro da relação entre Congresso e Judiciário, ninguém sabe ainda como o país institucionalmente se comportará daqui para frente. Delmanto, é uma condenação de 27 anos, né? 3 meses e cento e poucos dias, né? Bolsonaro ele vai direto para a prisão ou ainda ele pode aguardar os recursos? Não, Tem que quase, esperar o trânsito em julgado, é isso? quase não existe recurso, William, porque é essa coisa, julgamento único na Suprema Corte, né? Então, o que acontece é o seguinte: cabe no mais o tal do embargo de declaração para suprir uma omissão, que vão denegar, não esquece, são votos extensos, vão tentar ali uma contradição num voto, outro que não vai dar em nada, e caberia o tal dos embargos infringentes, né? Quando você tem aí um dissenso na turma para poder levar para o plenário. No regimento interno do Supremo, não fala em quantidade de votos de uma turma para poder levar em plenário, havendo dissenso, havendo maioria de votos. Houve uma interpretação, depois do caso Maluf, exigindo pelo menos 2. Aí fica ruim. Né? Aí, ou seja, mesmo com o voto do ministro Fux, pela jurisprudência do Supremo, eles não vão admitir embargos infringentes. Eu tenho certeza que a defesa vai tentar fazer embargos infringentes, mas tudo indica que eles vão, do jeito que as coisas vêm sendo feitas, eles não vão conhecer desses embargos infringentes. Então, eu acredito que em 60 dias, mais ou menos, William, nós deveremos ter o trânsito em julgado desse caso. Delmanto, qual que é a diferença do embargos infringentes para o embargo de declaração? O declaração é quando você tem uma obscuridade, uma omissão, uma contradição para clarear alguma dessas coisas ou para complementar o que está faltando. Embargos infringentes, não. É que nem a prorrogação no fim do jogo de futebol, entendeu? Você chama outros juízes, quando é no tribunal aqui, você tem 3-1, 2-1, você chama mais 2 para tentar fazer o 2-2 e o 3-2 e virar o jogo. No Supremo, pelo que eles estão exigindo, se tiver pelo menos 2 votos na turma, isso vai para o plenário. Então, o jogo pode virar no plenário, mas eles têm exigido 2 votos. Então, essa que é a grande agonia, né? Não é um julgamento unânime, mas não cabe o recurso, que deveria caber. Ele vai, nesse caso, direto para o presídio, para uma cela especial, ou ele vai cair numa prisão
tipo uma prisão como a Papuda? Ou ele, por ser ex-presidente, ele tem uma cela especial? Então, a coisa não é simples. Porque quando é uma prisão provisória, todo mundo falava assim: o Lula ficou preso lá na Polícia Federal, no Sul, não é? Em Curitiba, numa sala especial. Bolsonaro hoje está na sua residência, né? Com prisão domiciliar e com tornozeleira. Mas por quê? Porque isso é uma prisão provisória. A tal da prisão especial, que muitos já criticam, e às vezes criticavam quem tem grau superior, teria uma sala, seria separado dos demais presos, o que é uma coisa inconstitucional, mas quem já foi jurado, juiz, promotor, jornalista tem direito à sala especial, prisão especial, inclusive jornalistas, mas isso é para prisão provisória. Quando tem o trânsito em julgado, acabou isso. Então, o presidente, por exemplo, o ex-presidente Collor, salvo engano, foi para Bangu, chegou a ir para Bangu, e aí conseguiu um pedido de prisão humanitária por questões de saúde, está então uma prisão domiciliar humanitária pela idade e por questões de saúde. O ex-presidente Bolsonaro, do jeito que a coisa anda, existe sim o risco de transitante de julgado, pedindo mandado de cumprimento de sentença e ir para Papuda. Existe sim. E aí os advogados vão ter que fazer o pedido diante das questões da questão de saúde, tudo igualzinho que foi para o Collor. O ex-presidente Collor está hoje em prisão domiciliar por questões humanitárias, por questão de saúde. Então, vai precisar juntar um monte de atestado médico, provar que o Bolsonaro não tem condições de cumprir pena em penitenciária, porque a tendência é sim ir para a Papuda. Tá. Como ele tem esse problema de saúde, né? Porque ele foi vítima de uma facada, né? Talvez ele até consiga. Agora, deixa eu reforçar só uma questão, só para entender um pouco melhor. Em caso de rejeição, então, dos recursos no STF, ainda caberia algum tipo de habeas corpus ou outro tipo de recurso em instâncias superiores? Zero. É inacreditável. Lá, os próprios ministros do Supremo já há tempo vem entendendo, mesmo durante o processo, que não cabe habeas corpus contra ato de ministro. Então, desde todo o inquérito ali das fake news, todas as medidas, todas as buscas e apreensão, das milícias digitais, toda e qualquer decisão de algum ministro, e no caso era do ministro Alexandre, quem impetrasse habeas corpus não conseguia nem o conhecimento de habeas corpus, porque eles pacificaram que não cabe habeas corpus contra o ato de ministro. Ponto. E aí caberia só o agravo, que era o agravo regimental daqueles decisões monocráticas. Hoje não. Não cabe, William, tirando esse recurso, esses embargos infringentes que possivelmente não vão ser conhecidos, que levaria para o plenário, que eu acho errado, deveria ir para o plenário. Aliás, esse processo deveria estar no plenário desde sempre. Acabou, não tem mais recurso, William. Não tem. Então, em 60 dias, deverá ter o trânsito em julgado. Então, essa questão de você ser julgado pelo STF direto é terrível. Você não tem praticamente defesa nenhuma, você está limitado, né? Não tem recurso. Inclusive, eu vi um eminente jurista aqui defender o julgamento pela turma. Olha, o julgamento pela turma seria melhor porque teria o recurso. Quer dizer, teria o recurso se tiver 2 votos divergentes. Se tiver um divergente, sequer esse recurso tem. Claro que é muito melhor ser julgado, já que não tem recurso, tem que ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros. Então, quer dizer, é uma falácia dizer que o que você ter for prerrogativo de função é bom, é uma fria. É a pior coisa que existe, porque você não tem recurso. O único recurso é se tiver 2 votos. E durante o processo, contra as condutas do juiz, prisão, tudo, se quer habeas corpus, cabe. E cabe o tal do agravo, que não julgam. Sentam em cima, não processam o agravo e fica até o final do processo. É muito ruim ser julgado pelo Supremo. Eu estou te perguntando isso porque eu fiz uma entrevista recentemente com o advogado Eduardo Mulaek, inclusive eu te citei durante a entrevista, e ele me falou, né, olha, eu acho que, por que eles não querem ser julgados diretamente no Supremo? É um julgamento todo aberto, todo mundo está acompanhando. O querido Eduardo Moraes, gosto muito, temos algumas posições distintas, mas essa questão do foro prerrogativo de função, ela deveria ser preservada, não é? Exatamente para presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, para pouquíssimos agentes, quando um juiz do STJ é acusado,
não é? Deveria ser limitada. E deveria ser, nós precisaríamos de uma reforma, não é? Sobretudo, esses agentes, deveria ser talvez no STJ, porque aí você tem direito realmente ao recurso, de fato, ao duplo grau de jurisdição, né? A grande agonia desse julgamento por prerrogativa de função é que você não tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, é terrível, é Uhum. péssimo, e eu sou contra o foro prerrogativo de função, a não ser pouquíssimas autoridades, e se forem no Supremo, tem que ser pelo plenário. Então, Tá. assim, como disse o Fux, se o Bolsonaro está sendo julgado por atos que foram praticados durante a presidência da República, se entender isto, tem que ser o plenário. Não tem cabimento um ex-presidente da República, por atos praticados no exercício da presidência da República, ser julgado por uma turma. Não tem cabimento. Ou então, se não é por isso, deveria ir para o primeiro grau de jurisdição, como Lula foi julgado no primeiro grau de jurisdição. A defesa, Delmano, já sinalizou, a defesa do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já sinalizou que pode recorrer a cortes internacionais, né? Como a Corte Interamericana. Esse tipo de recurso é legítimo ou ele pode ter feito apenas prático ou ser mais um movimento político? Que nem o pessoal da esquerda, né, quando começaram a falar que iríamos a pedir a cortes internacionais. Eu lembro na época do Lula preso, foram todos os vários, né, deputados pedindo auxílio aos tribunais internacionais, né, foram fazer representações. É legítimo você buscar alguma sanção do seu país, e não tem nada a ver com soberania. O Brasil é signatário de tratados internacionais. Então, poderá ir lá para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também tem a Convenção de Nova York, também sobre direitos humanos. Então, o que acontece? Só que esses julgamentos, na verdade, não afetam em nada a soberania interna. Não existe, porque não mudam o que foi decidido aqui. O que pode é o Brasil tomar uma reprimenda, uma pena de censura internacional, mas não passa disso. Então, assim, não adianta recorrer para o Ah. exterior, porque não vai passar disso, não vai afetar em nada. Agora, eu queria fazer uma análise aqui do voto, né, do ministro Luiz Fux. Por exemplo, o voto do ministro Luiz Fux levantou dúvidas sobre a competência do STF. A gente já falou aqui sobre isso, já que Bolsonaro não tinha foro privilegiado. O argumento dele é um argumento consistente, Delmando? É consistente e correto. Eu assino embaixo todo o voto do ministro Luiz Fux. Eu ouvi o voto inteiro, detalhadamente, cada vez que ele ia falando, ele ia concordando com a minha cabeça. Porque tem a questão que chama perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a perpetuação do juiz que começou a julgar. No começo, os casos do 8 de janeiro iniciaram sendo julgados pelo plenário. Entendeu? Depois que mudaram com esse negócio de mandar para a turma, pela quantidade de julgamentos, para otimizar. Só que assim, se começou pelo plenário, tinha que continuar pelo plenário, ou seja, tinha que mandar tudo para a primeira instância, William. A verdade é essa, não é? Aí vão dizer o seguinte: não, a partir do momento que teve um ataque dentro da sede do Supremo, o Supremo é competente. Ok, o que for de realmente aqueles que forem acusados dentro da sede do Supremo, o Supremo é competente. De fato, isso está na Constituição. Agora, todo o resto poderia ir para o primeiro grau de jurisdição. Então, o ministro Fux está correto. Ou, se fosse então ser julgado, deveria ser pelo plenário e não pela turma. Mas, infelizmente, assim, dentro do aspecto jurídico, porque para mim eu entendo que está errado isto, é assim que ocorreu. Tá. A defesa também ela questionou o volume de provas, né? 70 terabytes. E o pouco tempo para analisar esses 70 terabytes. Né? Isso configura cerceamento de defesa? Fiquei até Então, William, impressionado. O ministro titular tem 2 bilhões de metros. Uma coisa é uma assim, né? coisa, é uma coisa insana. E o que acontece? Veio o ministro relator e disse: olha, tiveram 4 meses, são 50 e tantos advogados, têm as suas equipes, não trouxeram nenhum documento desses 70 terabytes que pudesse infindar, pudesse mostrar uma outra interpretação dos fatos. Mas são. Gente, vocês têm ideia o que é 70 terabytes? São milhões e milhões de documentos e vieram sem índice, tudo Pois é, esse foi um despejado. questionamento. E é pastinha da pastinha da pastinha, não tem o que é número, é subnúmero, subnúmero. Então, assim, não é questão de 4 meses, isso aqui é realmente impossível.
Então, e é um julgamento que foi absolutamente célere, né, comparado com outros. A ministra Carmen Lúcia disse: não, foi célere porque o processo é digital, agora dá para abrir prazo para todo mundo contestar junto. Antigamente tinha que abrir para um, abrir para outro e tudo, por isso que foi célere. Mas, na verdade, nós sabemos que certamente foi o caso mais rapidamente julgado na história do Supremo Tribunal Federal, considerando a sua complexidade, o número de réus. Foi um caso julgado a jato. E O isso mensalão, por exemplo, demorou o quê? 5 anos, não foi? Se esse eu não me caso engano. foi muito rápido, desde o começo, né? Deu 2 anos, mas do recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia foi outro dia. Então, assim, a defesa protestou contra isso, né, pela essa rapidez imposta, inclusive, pela agenda eleitoral. É óbvio que temos eleições ano que vem, não é? E deu-se prioridade. Ok, do Tribunal da Prioridade, é um caso icônico, um caso gravíssimo, são acusações gravíssimas, um caso único na história. Está certo em dar prioridade, não sou contra isso. Mas faz sentido, sim, a alegação das defesas que não dá com instrução. Um lá recebeu 2 dias antes do início da instrução o link lá com a tal da agenda, com coisa. Então, assim, ficou muito assim, difícil o exercício da defesa na análise dessa quantidade absurda de documentos. E o ministro Luiz Fux realmente reconheceu. Nem eu, que sou ministro acostumado, joguei lá mensalão, joguei tudo, com a minha equipe, tive condições de analisar, eu tive dificuldade de ver tudo isso. Então, realmente, eu acho que as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes nesse caso. Delmanto, como é que você acha que a história vai ver esse julgamento no STF? Um processo inédito, com celeridade jamais vista para um ex-presidente? Do ponto de vista jurídico, você acha que há um risco de o processo ser visto como excessivamente célere e no futuro perder, inclusive, a legitimidade histórica? Tem um grande filósofo do direito, Rawls, que fala assim: quando a gente pensa em justiça, a gente tem que tirar o véu dos interesses pessoais e analisar se aquilo que está acontecendo, como na alteridade, a gente gostaria que acontecesse conosco, né? Então, o grande problema desse caso são as paixões políticas, né? Quem é de esquerda está aplaudindo, achando lindo, maravilha, está tudo certo. Quem tem uma tendência mais de direita também tem um viés de interpretar isso, ele fala que é absurdo o abuso, todos os juízes são suspeitos, Flávio Dino foi ministro do Lula, o Zanin foi advogado do Lula, inimigo político do réu, não é? Moraes foi vítima e, ao mesmo tempo, julgador. Então, assim, quem tem um viés mais, digamos, para a direita, aponta, vê todos os defeitos. E quem tem um viés de esquerda, acha lindo, bate palma, passa o pano para questões altamente questionáveis em termos de devido processo legal. Então, as próprias análises que a gente vê por aí, da maioria das pessoas que comentam, elas estão impregnadas da politização. É inacreditável. Assim, a gente vê, às vezes, uma nulidade gritante, algo gritante, e colegas nossos aplaudindo, passando a mão, passando pano. Não, não, veja bem, não é bem assim. Então, agora, se eles fossem advogados e fosse cliente deles, estariam ali alardeando contra. Então, assim, a gente tem que buscar uma análise, e é isso que eu busco fazer, que eu procuro fazer, absolutamente isenta, independentemente de vieses políticos. Então, assim, na minha ótica, tem que respeitar, a decisão foi tomada, 4-1, mas deveria ter sido diferente, né? Eu entendo que o ministro Alexandre deveria ter passado a relatoria desse caso para outros, né? Eu entendo que isso deveria ter sido suscitado para o Supremo, que qualquer um dos ministros pode, se tiver o acompanhando da turma, pode chamar o caso para o Supremo. Como o Fachin chamou para o Supremo na época do habeas corpus do Lula. Era a turma. O Fachin subiu o habeas corpus para o Lula e a turma concordou em levar para o Supremo, para o pleno. Então, assim, esse caso, na minha ótica, não deveria ter sido o ministro Alexandre o relator, por estar diretamente envolvido lá com as ameaças, com tudo. Ele tem lá o argumento jurídico dele que não, que ele já era relator antes, a ameaça veio depois, isso não afasta o juiz. Mas o bom senso, né? Digamos assim, demandaria, na minha ótica, né, que isso tivesse sido distribuído a um outro ministro,
e de preferência também que não fosse nem o ministro Zanin, porque foi advogado Lula, nem o ministro Flávio Dino, que também, inclusive, estava no 8 de janeiro ali como ministro da Justiça, deveria ter se declarado impedido, na minha ótica, né? Eu tenho esse direito de crítica, né? Isso não é ofensa, não é nada, é simplesmente minha posição. Né? Eu acho que estão impedidos aí de julgar, mas não se declararam impedidos. O Pleno declarou que o ministro Alexandre de Moraes não está impedido, todos ali apoiaram, e, enfim, esse é o final do julgamento que assistimos, e a história, William, como interpretará isso, a gente não sabe, né? Eu realmente disse que a história sempre é contada pelos vencedores, né? Esse julgamento, por exemplo, ele pode abrir um precedente para que outras autoridades de alto escalão também sejam julgadas mais rapidamente, porque a gente sabe quando há julgamento de autoridade de alto escalão no Supremo, a coisa não é tão célere, né? Nossa, Mas nós temos inquéritos. agora nós estamos numa etapa diferente, o Brasil mudou. Então, precisaria até fazer uma análise, né, de quantos senadores têm inquéritos, né, têm ações no Supremo, ver a velocidade, se é a mesma impingida, quantos deputados federais, né, são vários os inquéritos lá distribuídos, mas o fato é esse, né, o inquérito e o processo aí do golpe, aí da tentativa de golpe, assim chamado, teve uma celeridade única na história do Supremo. Tá. E o Bolsonaro ainda tem um outro problema, né, Delmanto? Ele pode responder a outro processo junto com o deputado Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça, né? A Polícia Federal está nesse caso também, né? Mas, William, nessas alturas, tanto faz. Tanto Já faz. tomou 27 anos, vai tomar 30, 32, 50. A verdade é que, cumprindo essa pena, Bolsonaro possivelmente, infelizmente, porque eu fico muito triste com isso, é um ser humano, um ícone político da direita no Brasil, né, vai morrer na cadeia. Essa é a realidade, não é? Então, assim, porque você, para progressão de pena, hoje você precisa ter pelo menos aí um sexto da pena, depois calcular, pena é quase 30 anos, e vai, regime semiaberto, e vai, enfim, né? Porque não é crime hediondo, senão seria mais. Quanto tempo ele ficará assim mesmo na prisão, É, olhando a é, questão da progressão? precisaria ver, né? Porque são 27 anos, ele cumpriu um sexto da pena, aí teria que cumprir pelo menos uns 5 anos para tentar ir, mais ou menos por cima, né? Para tentar ir para o semiaberto, se é que vai conseguir um semiaberto, mas é cadeia, né? Depois para o semiaberto, mais 5 anos, ele está com 70 anos, vai sair de uma prisão, seja, mesmo que seja um regime semiaberto, com mais de 80 anos, entendeu? Então, assim, a coisa é muito grave. Agora, e eu gostaria de salientar, William, que Bolsonaro está definitivamente fora da política. Pelo seguinte, independentemente dos julgamentos do TSE, aqueles 2 julgamentos do TSE que o tornaram inelegível, aqui é uma outra questão. Quando há uma condenação criminal transitada em julgado, por crime com pena de reclusão, de privativo de liberdade, há a suspensão dos direitos políticos. Então, como efeito da condenação. Então, Bolsonaro está definitivamente fora do palco eleitoral em razão do trânsito em julgado dessa condenação criminal. É um efeito da condenação, é a suspensão dos direitos políticos, da condenação transitada em julgado. Então, poderia ter nada no TSE, mas essa condenação já o exclui definitivamente de qualquer possibilidade de candidatura. Ele está fora da política com essa condenação. Delmanto, e a questão da anistia? O ministro Alexandre de Moraes deixou claro que não se aplica, né? Que a questão da anistia não se aplica, mas se o Congresso aprovar a anistia, que tem uma previsão constitucional, não é isso? Que é de prerrogativa do Congresso, não é? Como é que ficará isso? O Então, ministro ele pode derrubar? a anistia, eu entendo que ela é, sim, perfeitamente possível. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, que não é o caso, o tráfico ilícito de entorpecentes, que não é o caso,
o terrorismo, que não é o caso, e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, os omitirem. Então, se omitirem. Então, assim, a Constituição não veda a anistia para esses crimes de golpe de Estado, de tentativa de golpe de Estado. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição, do artigo 5º. As limitações, quando for para limitar direitos, a interpretação da Constituição, do artigo 5º, tem que ser restritiva. Então, não existe essa vedação. Agora, já começam interpretações dizendo não, porque não pode ter anistia do poder pelo próprio poder, como o Bolsonaro estava agindo como presidente da República, seria uma autoanistia, mas não é uma autoanistia, quem está dando agora é o Congresso, que está anistiando no mandato posterior, ele não é mais presidente. Então não tem cabimento um negócio desse. E outros já entendendo que são crimes contra o próprio Estado Democrático de Direito, então eles não são possíveis de anistia. Mas como? A Constituição é clara. São insuscetíveis de anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Me desculpe, a Constituição não diz isso. E é isso que me dá muita aflição, William. Quando vocês têm as paixões políticas, as interpretações que se faz do texto começam a reescrever o artigo 5º da Constituição. Então, aonde está escrito no artigo 5º da Constituição que esses crimes não podem ser anistiados? Mas onde está escrito que crime contra o próprio Estado Democrático de Direito não pode ser anistiado? É outro presidente da República, outro tempo. O Congresso vão ter novas eleições. Quer dizer, e lá no passado, quando nós tivemos toda a ditadura militar, que houve anistia, aquilo também não era crime contra a segurança nacional, de atentado ao próprio Estado de Direito. Em momento algum, a Constituição veda anistia para esses crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito, de tentativa de golpe de Estado. A Constituição é clara, no inciso 43 do artigo 5º, que é cláusula pétrea. A lei considerar insuscetíveis de graça ou anistia tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Não existe isso. Esse artigo da Constituição tem que ser interpretado restritivamente. Toda limitação é restritiva. Você não pode reescrever o artigo 5º para dizer que agora que crime, como se tivesse escrito, definidos como crimes hediondos e os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Não está escrito isso na Constituição. Então você não pode reescrever a Constituição. Mas nós já vemos adiantamentos de votos, entendendo que não, que crime contra o Estado Democrático, vários juristas, que crime contra. Mas não está escrito na Constituição. Ou então que seria uma autoanistia do próprio. Mas não é autoanistia. Porque, embora o Bolsonaro estivesse exercendo na época o cargo de presidente da República, ele já não é mais presidente. Quem vai fazer a anistia da anistia é o Congresso em outro mandato. E se alguém vai promulgar a lei da anistia, é um outro presidente. Não tem nada de autoanistia. Isso quem falou foi o eminente ministro Carlos Aires Brito, dizendo que seria uma autoanistia, que não pode ter autoanistia. Eu discordo completamente. Eu também discordo daqueles que dizem que o artigo 5º proibiria uma anistia por ser crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso não está no artigo 5º da Constituição. Agora, Delmanto, o próprio Congresso ele pode votar, né, novas leis, né, reduzindo penas para casos como esse, né? E isso pode ser uma ação, isso pode ter, inclusive, uma ação futura do próprio Congresso Nacional. E aí, nesse caso, se a lei beneficia o réu, ela vale para o réu mesmo já tendo sido julgado, né? Correto. Sem se falar em anistia, pode haver uma alteração do Código Penal, entendendo que esses dois crimes, e no fim, para mim, é a mesma coisa. Você a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é o crime-fim. Se você tenta depor um presidente da República eleito, você está atingindo o próprio Estado Democrático de Direito, embora a pena seja mais grave do golpe de Estado do que esse, que está errado também. Então, assim, na minha ótica, é tudo o mesmo crime. Não é? Então, se vier uma nova lei entendendo que um crime absorve o outro, ou redigindo de forma diversa, botando no mesmo tipo, dentro da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o próprio golpe de Estado, que é o correto, faz parte, é um dos poderes que está sendo restringido, está dentro deste artigo. Isso reduzirá pela metade a maior parte das penas, né, com relação a esses crimes, vai tirar metade da pena, e isso vai ser aplicado para todos, mediante revisão criminal, vai retroagir.
Então, não precisa necessariamente falar em anistia. Você pode ter isso aí, porque a lei está, na minha ótica, está mal escrita. Esses 2 artigos estão mal escritos. Delmanto, independentemente de se concordar ou não com a condenação, esse julgamento já entrou para a história do Brasil, né? E aí, para encerrar, eu lhe faço a seguinte pergunta: qual é a lição que fica para o futuro da justiça e da democracia brasileira? Olha, fica uma lição, William, o seguinte, né? Para mandatários, né, do Poder Executivo, eu digo o seguinte: nada acontece por acaso, não é? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, podia ter passado a faixa. Podia ter passado a faixa, não é? Podia ter dado uma entrevista coletiva reconhecendo a derrota. E se ele tivesse feito um gesto desses, não estaria hoje condenado a 27 anos e tanto, e alguns meses de reclusão, né? Então, eu digo o seguinte: a lição que a gente tira disso é que aquele que exerce mandato deve ter muito cuidado com as suas atitudes, porque as consequências se mostraram gravíssimas no presente caso. Então, sob esse aspecto, o julgamento do Supremo vai trazer para a história essa questão que outros mandatários aí no futuro deverão pensar realmente muito antes de tomar atitudes como a de não passar a faixa para o presidente eleito, né? E agredir verbalmente membros dos outros poderes, né? Porque foi muito acirrado, nós sabemos, né? Inclusive foi passado lá um vídeo do discurso do Bolsonaro na Paulista, né? Xingando ministros, né? E de fato ali fazendo uma ameaça, né? Então, assim, essa agressividade entre os poderes, ela não é boa para o país, e aqui ela se mostrou assim altamente perniciosa para o ex-presidente Bolsonaro e muito triste para todos os seus apoiadores, né? Eu digo que há maneiras e maneiras de falar aquilo que você gostaria de dizer, né? Eu acho que se o ex-presidente Bolsonaro tivesse sido um pouquinho mais comedido, mas aí não seria Bolsonaro, né? Se ele tivesse tomado essas simples atitudes, ele não estaria hoje com uma condenação de mais de 27 anos de reclusão, com a sua vida política enterrada. Mandato não te dá o direito de ser soberano, né? A verdade é essa. Precisa ter cuidado, né? E cuidado com quem está perto do seu lado, né? Assim, que houve ali, mesmo com a confissão do Mauro Cid, né? Que houve com o Braga Neto, a coisa foi gravíssima, né? Agora, você não pode responder por terceiros, você não pode responder, né? Por aqueles que estão ao seu redor, é difícil. Então, precisa ter muito cuidado. Isso é uma lição também para a vida. Cuidado com aqueles que estão ao seu lado, não é? Cuidado com. Existe sempre essa questão de exploração de prestígio, aquele que fala que é seu amigo, que consegue fazer isso ou aquilo, ou você tem que ter muito cuidado na transparência das comunicações. Então, assim, mesmo o general Heleno, né, o Ramagem, depois todos os outros ali, né, o Anderson, lá, que foi Anderson Torres. Quer dizer, assim, hoje. Braga Neto, né? Que pegou Braga a maior pena, né, Neto, de todos. maior pena, precisa ter muito cuidado. As pessoas precisam repensar nas suas atitudes, né? Mesmo que não tenha chegado aí, eu acho que não houve organização criminosa, a questão é atípica. Eu entendo que não há prova contra o Bolsonaro, eu entendo a minha leitura, se fatiar isso, que ele teria comando disso, que ele teria. De fato, em 8 de janeiro ele não era nem mais presidente. Então, assim, 8 de janeiro ele não era mais presidente. Então, que golpe que seria em 8 de janeiro se ele não era nem mais presidente? E os comandantes das Forças Armadas eram outros. Então, não tem golpe em 8 de janeiro. Então, assim, esse julgamento, para mim, ele, na minha visão, é um erro judiciário. Na minha visão. Tá, né? Mas é isso. Muito bem, Delmanto. Obrigado, Roberto Delmanto Júnior, pela entrevista, por essa conversa, viu? Muito obrigado por esclarecer essas dúvidas ou fazer uma análise mais aprofundada desse julgamento que é histórico. Obrigado, Delmanto. Obrigado a você, William. Pode falar. Pode falar.